O deputado estadual Ângelo Almeida, que é do PSB, tem declarado apoio aos manifestantes que tentam conseguir o benefício da aposentadoria nas funções públicas da Prefeitura de Salvador. O parlamentar acompanha essa reivindicação dos trabalhadores, dos servidores municipais, e é com o deputado estadual Ângelo Almeida, do PSB, que a gente conversa agora. Nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, deputado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Jefferson, Ernesto Marques. Bom dia especial aos ouvintes e às ouvintes do Isso é Bahia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Por que o senhor resolveu sair em defesa dos servidores da Prefeitura de Salvador que têm buscado o direito da aposentadoria e, pelo jeito, não têm encontrado tanta facilidade pela frente? Olha, Ernesto, o nosso mandato ele sempre foi aberto para discutir com essas questões, inclusive tendo o apoio de uma parte da categoria através dos seus representantes. Os coordenadores Bruno Carianha, que é do nosso partido, do PSB, o Everaldo e o próprio Alemão. Esses são os três coordenadores hoje do SINDICEP, o Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Salvador. Então esse debate com a gente foi feito desde quando foi iniciada essa luta, os acampamentos, as reivindicações feitas pela categoria. E quando atinge, né, os aposentados, é uma questão mais sensível, porque o que a gente vê é uma completa falta de respeito, de interesse do município, de se importar com esses que trabalharam a vida inteira e hoje estão apenas reivindicando seus direitos. Então é a causa que sempre foi sensível para nós e por isso a defesa e o fato da gente se importar com essa categoria. Agora, deputado, o senhor tem números que deem para a gente uma noção do tamanho do problema? São muitos servidores que estão nessa situação e qual é a justificativa que a Prefeitura dá para não liberar essas aposentadorias? A Prefeitura simplesmente não está dialogando sobre isso. Isso é o mais gritante no caso, é que falta o diálogo, não tem abertura. Esses sucessivos acampamentos, as pressões que a categoria vem fazendo em direção à Prefeitura, para que eles possam, pelo menos, ser respeitados no seu direito de conversar, né, de apresentar esses dados e buscar um entendimento. Eu sinceramente não entendo o porquê a Prefeitura, que se diz tão saudável financeiramente, ela podia até dizer, olha, nós não temos recursos, mas o que a gente vê é que eles arrecadam absurdamente com os índices de IPTU, que nunca foi visto antes na história de Salvador, desde 2013, que a gente vê os empresários da cidade tendo dificuldade de manter os seus negócios, famílias tendo que vender propriedades para poder não ter o risco de perdê-los. E o que a gente percebe que, enquanto eles fazem o discurso de que a Prefeitura é eficiente em arrecadação e financeiramente, falta a eles a sensibilidade, né? E a humanidade mesmo, de poder atender uma categoria como os aposentados, um segmento como os aposentados, que trabalharam a sua vida inteira e têm o direito adquirido. O senhor questiona a falta de diálogo com a Prefeitura, mas o seu mandato já tentou um diálogo direto com quem pode falar pelo município, os secretários ou o próprio prefeito Bruno Reis? Ou será que esse momento de disputa eleitoral atrapalha um pouco esse diálogo? Eu creio que sim, eu espero que sim, né? Eu estive presente, inclusive, em alguns momentos em que eles estiveram ali acampados, fui muito solidário com eles, inclusive com um diálogo muito, muito próximo com o Bruno Carianha, que é um dos coordenadores do sindicato, e me parece que eles confundem um pouco as coisas e ficou difícil fazer o diálogo. Mas, passado esse momento, ou seja, após o segundo turno, a gente espera que ainda haja tempo de sentar para conversar, mas até o momento não fomos recebidos. A categoria foi recebida, se não me engano, no meado de setembro, início de setembro, e eu estava justamente no interior. A minha campanha foi muito pelo interior, eu percorri quase 100 mil quilômetros rodando nessa campanha, nesse ano eleitoral, e talvez isso também tenha atrapalhado, confesso, a nossa possibilidade de estar
mais próximo desse momento. O senhor está falando em campanha eleitoral, estamos nessa reta final para o segundo turno, mas o resultado do primeiro turno das eleições para governador aqui na Bahia foi uma surpresa para muita gente, inclusive institutos de pesquisa que apontavam um resultado diferente do que foi apurado nas urnas, hoje estão tendo aí seus métodos e sua credibilidade questionados. Mas, enfim, o que aconteceu foi que Jerônimo não só levou a decisão para o segundo turno, como foi com uma vantagem de mais de 700 mil votos. O senhor também foi surpreendido com o resultado das eleições, deputado? Não fui. E, Jefferson, é bom a gente falar para o ouvinte, dando um exemplo. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu comigo, do que eu vi de perto, que foi o dia que eu fui votar. Eu chego no colégio Gastão Guimarães, Feira de Santana, meu local de votação, às 8h15 da manhã. E quando eu desço do carro, a primeira pessoa que eu encontro é um senhor que veio em minha direção, ele me avistou, perguntou se eu era o deputado Angelo Almeida, eu sim. Ele saca da carteira um bilhete, um volante da Loto Fácil. No verso do volante tinha a pesca dele. Ele, aqui meu voto. Ele aí quis mostrar que votou, ou seja, o voto dele não foi secreto, porque ele já tinha acabado de votar. Ele se aproxima e vem com... Aí me apresenta o volante e no fundo tem lá... Lula 13, ACM Neto 44, Otto 555, Ângelo 40-100 e Zé Neto 1323. Eu falei, rapaz, ele é um senhor, tem uns 67 anos de idade aproximadamente. Eu perguntei, rapaz, você votou tudo certinho, só aqui que você colocou, mas eu voto para ganhar. Né? Eu estou dando aqui o exemplo do que é que essas pesquisas foram capazes de produzir na cabeça do eleitor, do cidadão comum. O cidadão baiano, que é um cidadão apaixonado por natureza, que sai que chega em casa depois de ter votado, vai apurar, querendo dizer à mulher, aos filhos que ganhou o voto, que não perdeu o voto, que no outro dia de manhã chega no trabalho, não perdi nenhum voto, e que à noite ali vai bater uma cervejinha e o papo também é esse, ele tem orgulho de dizer que não perdeu o voto. Então essas pesquisas na Bahia, inevitavelmente, elas levaram a esse tipo de situação. Então o que a gente fica assim um tanto quanto indignado é que, e aí é bom fazer um relato e voltar um pouquinho ao passado, eu particularmente que sou do campo político de oposição ao ex-prefeito, nunca percebi, por exemplo, o Jacques Wagner em 2006, quando toda a situação dizia que a eleição seria do primeiro turno, eu nunca vi Wagner desmerecer, né, os institutos, ou seja, que davam um resultado, embora tivesse sido adverso a ele. Eu nunca vi o próprio Rui Costa, nas suas 2 candidaturas vitoriosas no primeiro turno, também ir de encontro a isso. E o que a gente viu do atual candidato, do candidato ACM Neto, foi um movimento até de arrogância, né? Desfazendo de outros institutos. Por exemplo, o Jornal à Tarde trouxe para a Bahia um novo método de escutar, né, a sociedade. Eu que sou do interior, que tenho a minha base muito forte no interior do estado, percorri o estado quase todo nessa eleição, a gente não tinha dúvida do que ia acontecer, porque estava pisando nos lugares onde as pessoas diziam, eu vou acompanhar Lula, eu vou acompanhar o governo Rui Costa. Foi um governo de entrega. Aquele discurso de que eles utilizavam, por exemplo, Jefferson, de que a Bahia cansou, não tinha cabimento. Eu há pouco estava ouvindo uma entrevista de Geraldo Alckmin, o candidato a vice da chapa de Lula, e lembrando de que o PSDB em São Paulo, a partir de Franco Montoro, Mário Covas, do próprio Alckmin, vai fazendo já 30 anos de governo, 32 anos de governo. E não houve cansaço do povo de São Paulo, porque inteligentemente foram homens de bem, né, excelentes gestores que fizeram entregas para o povo de São Paulo. Então não tinha por que mudar e não mudou. Então não era na Bahia que seria diferente, não será na Bahia que vai ser diferente. Nós temos certeza de que as entregas que os governos Wagner, o governo Rui Costa fizeram para o povo da Bahia está sendo simplesmente aprovada. E por estar sendo aprovada, a gente tem certeza, né, de que a gente tinha certeza de que, para mim não era surpresa ver o que aconteceu. Em Feira de Santana, particularmente, diziam que em minha cidade
o candidato a semineto teria uma ampla vantagem. Não teve, quase perde. Apenas 5 mil votos foi a diferença, né? E a gente percebe de que ali também houve um movimento de que, eu diria que o prefeito, o ex-prefeito Assemineto, ele vai ter que aprender um pouco a respeitar os seus aliados, a tratar melhor seus aliados para um dia, até novo ainda, para um dia ganhar a eleição de governador na Bahia. E para o segundo turno, deputado? Estamos conversando aqui com o deputado estadual Ângelo Almeida, do PSB, tanto em nível estadual, aqui na Bahia, quanto em nível federal. Qual o caminho? Em nível nacional, por exemplo, a gente tem visto Lula e Bolsonaro muito próximos nas pesquisas, não é? Inclusive, tanto pela imprensa quanto pelas redes sociais, casos de empresários coagindo seus funcionários também, até sugerindo a compra de títulos de eleitor para que essas pessoas deixem de votar. Existe algum risco evidente ou não, latente que seja, para comprometer o que as pesquisas têm apontado para esse segundo turno, seja na Bahia, seja em nível nacional, deputado? Eu acho que existe sim. Assim, nós temos hoje uma eleição, Jefferson, que ela, na verdade, será um marco civilizatório na história do nosso país, né? O que a gente precisa acreditar é que, eu particularmente tenho muita fé, de que o povo brasileiro, na sua maioria, não vai flertar com este governo que está aí, não vai flertar com o fascismo, não vai flertar contra a falta de respeito ao cidadão, aos direitos. A gente vê um empresário, existem empresários bons e existem maus empresários. Existem políticos bons e maus políticos. Os maus empresários estão passando dos limites, né? E a sociedade vai ter que encarar isso. Eu acredito que, embora exista o risco, nós temos que convocar o nosso povo, convocar a sociedade a pensar, a raciocinar e a fazer uma consciência crítica que é necessário que a gente defenda a democracia, defenda o Estado de Direito, defenda a boa política. É lamentável que aos 58 anos de idade eu me veja, né, nesse momento com meus filhos, com meus netos, tendo a possibilidade de uma ruptura de um Estado democrático de direito por conta de uma situação que não é esperada. Deputado, hoje, talvez hoje, mas seguramente nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é um dos principais apoiadores do presidente Bolsonaro, e que é do PP também, do agora deputado eleito, né, João Leão, ele deve botar em discussão na Câmara um projeto que tenta exatamente limitar a divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais. É exatamente uma reação desse campo político aos números que foram apresentados pelas pesquisas no primeiro turno. É claro que isso é uma matéria da competência da Câmara, do Congresso Nacional, né, das Assembleias Legislativas, mas como agente político, como parlamentar, qual é a sua opinião sobre isso, sobre esse fato que nós verificamos aqui nesse primeiro turno em relação a pesquisas, exatamente? É necessário, de alguma maneira, censurar os institutos de pesquisa, criar algum tipo de limite? É uma questão polêmica que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Sobre isso, eu quero primeiro dar a minha opinião. Eu penso que, a partir dessa eleição, nós teremos uma linha de corte na metodologia das pesquisas. Quando a Tarde inova e traz, por exemplo, o Instituto Atlas, eu teimosamente, o primeiro turno inteiro, eu dizia aos companheiros, dizia à minha militância, à direção do meu partido, de que o Instituto Atlas, ele, no meu entender, numa linguagem figurativa, ele chega para fazer pesquisas no estado da Bahia e a gente pode comparar ele a uma ressonância magnética, né? Todos os outros institutos dos métodos do século XX, e o Instituto Atlas está no século XXI, eles são considerados, para mim, no meu entendimento, um raio-x de tórax. Essa foi a grande diferença. Essa foi a grande distorção. É a questão de método. Eu, sinceramente, não acredito que tanto o Datafolha quanto o IPEC e o antigo Ibope tenha feito de má fé, né? Que tenham sido, digamos assim, levados a produzir um resultado que fosse um resultado desfavorável a nós. Mas é o método deles que para a Bahia não funciona, né? Então, este método,
a partir do que eu pude analisar e até dar uma estudada sobre o que é Instituto Atlas, como ele nasceu, como ele surgiu e por que ele é diferenciado. E aí eu quero parabenizar o Jornal à Tarde, porque o Jornal à Tarde enfrentou isso com muita coragem. E, inclusive, eu digo, como a gente fala, o ex-prefeito, atual candidato a governo agora nesse segundo turno, ele usou de arrogância, de prepotência, inclusive, tratar de forma pouco democrática e republicana uma instituição de tanta credibilidade como o Jornal à Tarde. É preciso registrar isso e deixar registrado e marcado de que é isso que eu penso. O método foi diferente e foi um método que atinge toda a Bahia, porque chega, por exemplo, na agricultura familiar, onde eu atuo. Nós temos hoje cerca de 700 mil propriedades vinculadas, rurais vinculadas à agricultura familiar, de meio hectare, 1 até 10 hectares. E 700 mil, para você ter ideia, a Bahia, depois da Bahia nós temos Minas. A Minas, com 800 municípios, tem 300 mil propriedades. A Bahia, com 417 municípios, tem aproximadamente 700 mil. E o nome está dizendo, é a agricultura familiar. Portanto, não tem uma casa só, não é uma moradia só. Você passar por cima, você vai ver cerca de 5 eleitores aproximadamente em cada propriedade dessa. E o método que é diferente. O Instituto IPEC, por exemplo, o Datafolha, ele chega funcionando como o censo do IBGE. Ele bate na casa da pessoa, na área urbana, entra na casa da pessoa e vai entrevistar. Já o IPEC é um pouco diferente, ele vai na cidade, ele percorre a pessoa na rua, ele encontra na feira. Então, são esses métodos, a forma os métodos diferentes deram essa distorção. Eu acredito que respondendo, me desculpe, Ernesto, a sua pergunta, eu não sei se vale a pena o Congresso parar para discutir um tema como esse. A independência, né, e a liberdade de expressão deve ser feita nas pesquisas. Agora, é necessário que os institutos reconheçam que estão desalinhados com o tempo, né, e possam corrigir os seus métodos para que a gente possa acertar. Fica ruim para eles, né? Eu penso que não há necessidade de jogar uma matéria dessa para um Congresso Nacional discutir. Deputado, o senhor foi reeleito agora, no primeiro turno, e o curioso é que faltavam poucas urnas, não é, para serem apuradas, acho que 1% das urnas ainda para totalizar a votação em todo o estado, e o seu nome não aparecia entre os eleitos. Existiu o temor de uma não reeleição, assim, na contagem final, deputado? Toda eleição é feita com muita emoção. Toda eleição política é paixão, né? Nós vínhamos até 70% dos votos apurados, com o nosso partido, o PSB, elegendo 3, com 3 vagas. Quando cai a terceira vaga, é óbvio que eu estava em segundo lugar, e eu tinha a minha querida amiga, colega, excelente deputada Fabíola Mansur, em terceiro atrás de mim. E, na lógica, nós esperávamos que eu e Fabíola seríamos ali o primeiro e o segundo e tendo a oportunidade de um terceiro. Aí a candidata Soane Galvão, de Ilhéus, ela dispara na frente e não perde a frente nunca, ela vai até o final na dianteira. Então ficou entre Ângelo e Fabíola aquela disputa. E quando nós perdemos a terceira vaga, eu temi que ela iria nos passar, porque ela tinha Salvador, né? Candidata, foi vereadora em Salvador, candidata a vice-prefeita, e embora eu tivesse Feira de Santana, lá eu não correspondi tanto como esperado. Então eu temi que ela passasse, e de fato, uns 85% da votação das urnas abertas, ela me passou, botando na frente de 1.700 votos. A gente entrou nos 10% finais de apuração com essa desvantagem. E aos 99,2, ou seja, faltando 0,8, existiu... Aos 45 do segundo tempo. Eu passei por isso há 4 anos atrás, Jeff, porque há 4 anos atrás, na última rodada do TSE, eu perdi. A minha coligação perdeu a vaga. Eu ficava olhando para minha família e dizia, meu Deus... Eu passei a vida inteira ouvindo que o raio não caía duas vezes no mesmo lugar. Eu falei, mas está caindo, né? Uhum. E aí tem aquela coisa da fé que a gente tem. Eu estou muito, por vocação mesmo, muito ligado assim, com a Igreja Católica. Eu tinha fé de que a gente podia recuperar. E para minha surpresa mesmo, e felicidade também, né? Porque passar 2 vezes por isso não era fácil.
para minha felicidade, faltavam 6 municípios que estavam ali com impactados 50% das urnas sem apuração. Desses 6, eu tinha 3. Então, foi aí que eu coloquei 3 mil votos em 6 municípios, em 3 municípios. E caíram aqueles votos, e aí, imagine a surpresa agradável. Coração saindo pela boca. Não, né? foi teste para cardíaco, foi teste para fé, foi teste para um bocado de coisa. Deputado Ângelo Almeida, do PSB, muito obrigado por, mais uma vez, nos conceder sua atenção aí e também dada aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo, até uma próxima, então. Obrigado, Jefferson, obrigado a todos da bancada, obrigado, Ernesto, meu companheiro Rodrigo Tarde, pelo convite. Agradeço e vamos pedir a Deus que a gente tenha um segundo turno de paz, de equilíbrio e que a democracia saia fortalecida. É o que a gente torce também, tá certo. Agora 15 minutos para as 9 na tarde FM.